Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais essa nossa conversa de coaching. E hoje eu quero conversar, esta semana, na verdade, nós vamos estar conversando sobre vendas, né? Porque vendas é uma das principais dificuldades, né? Relatada pela maioria dos coaches. Mas, na verdade, tem algumas coisas que ninguém nunca te contou sobre vendas, e é sobre isso que eu quero estar conversando, né, durante essa semana com vocês. Por quê? Né? Alguns motivos pelos quais venda, né, se torna um grande problema, né, para a maioria dos coaches, né? É uma das principais dores relatadas pelos coaches, né? E, na verdade, isso ocorre por alguns motivos. Vamos lá, alguns deles, né? Primeiro, muitos de nós têm algumas crenças limitantes, né? Alguns conceitos distorcidos sobre vendas, né? A maioria de nós nunca desenvolveu, né, a habilidade da venda. E terceiro, né, para muitos de nós, né, venda está associado, né, ao vendedor chato, né, aquele que fica empurrando coisas, né. Nós temos crenças, realmente crenças, eu diria que conceitos distorcidos em relação a vendas. E é sobre isso, então, que eu quero estar conversando hoje aqui com vocês. Vou estar conversando aqui durante a semana com vocês. Vamos lá. Primeira questão, né, que nós precisamos trabalhar é o seguinte: se você não vender, se você não souber vender, se você não conseguir vender, você não vai conseguir realizar a sua missão, que é de poder ajudar pessoas, né? E por que você não vai conseguir, né? Porque é muito provável que daqui a um pouco você não consiga se manter, se sustentar, né? E ter a vida que você merece ter se você não tem faturamento. Este é o primeiro ponto, né? Até para você cumprir a sua missão, né? Que é da grande maioria dos coaches, né? Poder ajudar as pessoas, contribuir para um mundo melhor, você precisa vender. Porque, a não ser que você seja daquelas pessoas que tem uma conta bancária, né, que te permite não precisar faturar, tá tudo certo. Mas se você é como a grande maioria, né, dos normais, que tem boletos a pagar, contas a pagar, né? Que quer se desenvolver, porque até para se desenvolver, né, você precisa de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, né? O dinheiro, na verdade, ele nos propicia até para que a gente possa cumprir a nossa missão da melhor forma, certo? Tem um outro ponto que eu costumo falar, que é o seguinte: para muitos de nós coaches, né, não está no nosso DNA a venda, né? Um dos nossos grandes valores é a questão da contribuição, né? E muitos coaches se sentem mal por vender o seu trabalho, né? Como se tivesse que estar fazendo de graça. Isso não é uma verdade. Você pode sim ter trabalhos sociais, mas se você não tiver uma fonte de faturamento, daqui um pouquinho o que vai acontecer? Você vai ter que voltar para o mercado. Você vai ter que fazer outros trabalhos, né? Fora da sua missão, fora do seu desejo. Por quê? Porque de verdade você tem contas para pagar, né? Se você é como a maioria dos mortais, né? Ter um faturamento, ter uma renda é algo extremamente importante, né? Faz parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Então, vamos começar alinhando uma questão, né? Que até para você realmente cumprir com a sua missão, com o seu propósito, né? Você não pode estar sempre preocupado com o dinheiro. Porque se você estiver sempre preocupado com o dinheiro, daqui um pouquinho você vai ter que abandonar o coach, né? Para ir fazer alguma coisa onde te permita ter um faturamento. Então, vender é fundamental até para que você possa cumprir com a sua missão. Combinado? Fechado?
Fechado neste primeiro item, né? Neste primeiro ponto da importância de se vender. Mas vamos lá, agora eu quero conversar com vocês algumas questões que para mim são alguns impeditivos das vendas, né? Eu sempre digo o seguinte, na nossa área, na área de desenvolvimento, né, vender é uma venda diferente, né? É uma venda diferenciada. É uma venda que não é... Muitos coaches dizem, eu vou fazer cursos de venda, né? Vou fazer cursos de técnicas de venda. A nossa venda, ela passa por outros caminhos do que é o caminho das técnicas de vendas, né? Eu costumo sempre dizer que a nossa venda, ela tem 2 pontos que são fundamentais. A nossa venda, ela é, primeiro, relacional. Segundo, a nossa venda é técnica, certo? A nossa abordagem de venda, ela envolve esses 2 pilares, né? A questão relacional, do relacionamento, da conexão. Se o seu cliente, se a empresa, né, ou o líder não se conectar com você, se ele não criar um relacionamento com você, se ele não confiar em você, ele não vai contratar o seu trabalho, certo? Então, este é o primeiro ponto. A nossa venda, ela é relacional. A grande estratégia de venda é relacional. Mas tem um segundo ponto, tão importante quanto o primeiro. A nossa venda é técnica também. O que eu quero dizer com isso? Né? Quero dizer o seguinte, quando nós nos deparamos com um líder, quando nós sentamos na frente de uma empresa, tem 2 questões que nós precisamos dominar, que é o relacional, mas aqui o relacional é um relacional profissional, né? É um relacional que gere segurança, é um relacional que crie relacionamento, que crie a sua autoridade, certo? E é por isso que muitos coaches até conseguem sentar na frente da empresa, mas não conseguem vender. E não conseguem vender porque muitas vezes não sabem fazer uma condução dessa primeira reunião de uma forma que crie relacionamentos, sim, te conecte com a empresa, que a empresa veja a sua autoridade, porque isso tem uma condução, né? E por isso que eu digo que são estratégias, né? São estratégias relacionais e um grande pilar dentro da venda relacional é também a venda técnica. O que eu quero dizer com venda técnica, né? Por que muitas vezes você até cria uma conexão com a empresa, né? A conversa flui de uma forma adequada, profissional, mas muitas vezes você, na hora do fechamento, não consegue fechar. Por quê? Porque muitas vezes você não sabe fazer a venda técnica. O que isso quer dizer? Primeiro, você precisa saber o que você vende. Você precisa dominar, conhecer os seus produtos com muita profundidade. Porque vai chegar um momento que você vai ter que falar, dar sugestões para a empresa, você vai mostrar soluções para a empresa. E isso é a parte técnica. Que se você não tiver consistência técnica, consistência teórica, técnica, se você não dominar, certo? Primeiro, quais são os seus produtos, os seus serviços, quais são as soluções que você de verdade tem para oferecer para a empresa. Segundo, se você não sabe fazer diagnóstico, porque isto entra na venda técnica, se você não sabe fazer diagnóstico do que a empresa está te falando, de quais são realmente as necessidades dela, você não consegue fazer a argumentação técnica, certo? E é pela argumentação técnica que nós criamos autoridade. É pela argumentação técnica que a empresa vai confiar em você.
É pela argumentação técnica que ela vai ver se você sabe realmente do que você está falando ou não. Então, muitos coaches se preocupam com técnicas de vendas. E se eu pudesse te dar um conselho agora, eu te diria o seguinte: foca, tenha clareza que na nossa área a venda ela tem 2 grandes pilares. O pilar relacional, ela é uma venda relacional, mas ela também é uma venda técnica, certo? Você tem que saber conduzir uma reunião de vendas. Você tem que entender dos seus produtos. Você tem que saber fazer diagnóstico, entender o que a empresa está te falando, né? Muitos coaches me dizem assim: Liana, eu vou, e aqui tá, né? E durante essa semana eu vou conversar sobre vários erros, né? Que nós não podemos conduzir, fazer, né? Quando nós estamos numa conversa, né? Numa reunião de vendas, né? Numa reunião, eu chamo de reunião estratégica de vendas, seja com o líder, seja com a empresa, né? Um dos grandes erros que você não pode cometer, muitos coaches me dizem assim: Liana, eu vou fazer uma visita numa empresa, né? O que eu levo para ela? Né? Qual é a proposta que eu levo para ela? O que eu apresento para ela como solução, né? Essa é a maior prova, né, de que não há nenhum entendimento do que significa, né, uma reunião estratégica de vendas. Primeiro, como que você vai oferecer alguma coisa se você nem sabe o que é que essa empresa precisa, o que é que este líder precisa? Segundo, você nem sabe de verdade se você pode ajudar. Porque talvez a empresa tenha uma demanda que não é da sua expertise, né? Que não é o trabalho, que não está dentro do seu portfólio de serviço, então você não vai poder ajudar aquela empresa. Esse é um dos principais erros que a maioria dos profissionais cometem, né? É querer ir para a empresa, para uma reunião, para uma primeira reunião, para vender. Para vender o quê? O que eu quero dizer com isso? Porque o seu objetivo, claro que é vender. Mas você precisa entender que venda é um processo, principalmente na nossa área, que é a área de desenvolvimento. Você não está vendendo um produto, você não está vendendo um copo, você não está vendendo algo físico, palpável. E quanto mais a empresa confiar em você, maiores são as suas chances de venda. Ai, Liana, mas e como que a empresa confia em mim se ela nem me conhece? Exatamente. É pela sua condução nesta primeira reunião. Eu costumo dizer, em outro dia dessa semana eu vou aprofundar isso com vocês, né? Que é nesta primeira reunião, aonde você ainda não está vendendo, aonde você ainda não está apresentando nenhuma proposta para a empresa. É nesta reunião que 80% da venda acontece. Se você souber conduzir esta reunião, é claro. E o primeiro ponto, então, grave aí, ó. Hoje a ideia é que você possa entender isto, que venda, a nossa venda, ela tem 2 pilares essenciais. Primeiro, ela é uma venda relacional. Segundo, ela é uma venda técnica, certo? Então, quando você vai para uma primeira reunião com a empresa, você está fazendo sim uma venda, certo? O objetivo, sem dúvida alguma, é vender. Mas a venda ela é um processo que ela passa por várias etapas, né? E a grande questão é, você precisa criar um relacionamento, uma conexão, né, com a empresa. Você precisa construir a sua autoridade. E o primeiro ponto aqui, fundamental, se você entender isso, eu vou dizer para você que você já deu um belo passo, certo? Nesta primeira reunião, o seu foco não é em você. O seu foco é no seu cliente. O seu foco é, deixa eu conhecer esta empresa, deixa eu conhecer este líder.
quais são de verdade as necessidades, as demandas dele, para que aí sim eu possa ver se eu posso ajudá-lo ou não. Porque essa possibilidade também existe. Daqui um pouco, o líder, a empresa precisa de algo que não está na sua expertise, que não está na sua esteira de serviços. Então, o primeiro e maior erro, que muitos têm dois, eu diria que tem dois principais erros que a maioria dos profissionais fazem. O primeiro deles vai para uma reunião com a empresa focado em si. Eu quero vender. Quando você está olhando para você, você não consegue se conectar e entender o que a empresa necessita. E um segundo grande erro é querer vender o que você quer vender, o produto que você tem, e não saber fazer o diagnóstico da necessidade do cliente. Porque você só vai conseguir vender se você entender duas questões. Primeiro, qual é a real necessidade desse cliente? Então, é de verdade saber fazer uma reunião de diagnóstico. É realmente poder entender qual é a demanda, qual é a necessidade verdadeira deste cliente. Ok? Então, a primeira questão é esta, saber fazer o diagnóstico. E aí, claro, a partir disto, então eu estava falando da questão do diagnóstico. Um deles é você entender o que de verdade essa empresa precisa, certo? E o segundo ponto fundamental é entender qual é o momento de compra desta empresa. Porque às vezes a empresa necessita de um super projeto, certo? Pelo briefing que a gente faz, e o briefing, esta é outra questão fundamental, né? Uma primeira reunião, ela tem um passo a passo, ela tem uma condução, ela tem perguntas que você precisa fazer. Porque se você não sabe conduzir essa reunião, o que vai acontecer? Você vai sair de lá sem saber montar uma proposta diferenciada. Por quê? Porque você não conseguiu fazer o diagnóstico correto, certo? E eu estava falando exatamente isso, né? São dois diagnósticos que nós sempre temos que fazer. Um é da necessidade real da empresa. E às vezes você vai se deparar e vai ver o seguinte: nossa, essa empresa precisa de um monte de coisas. Por outro lado, quando você faz o diagnóstico do momento de compra, você entende que esta empresa ainda não está preparada para tudo isso que ela necessita. Então, a sua proposta e a sua condução mesmo da própria reunião não é já de mostrar tudo que ela precisa, mas sim qual é o primeiro passo que ela pode dar. E o que é que ela consegue com isso, né? Quando eu estou falando isso, eu já estou falando da questão da argumentação técnica. Porque é nesta primeira reunião que também você vai vender para a empresa toda a sua metodologia, todas as soluções que você tem para oferecer para esta empresa, certo? Então, hoje eu queria fechar isto com você. Que você entenda que, primeiro, venda é um processo, certo? Na nossa área, a venda, ela não se dá por técnicas de persuasão, por técnicas de vendas. Ela se dá pelo relacionamento que você estabelece com a empresa e pela sua argumentação técnica. Então, a venda na nossa área, ela é relacional e técnica, certo? Para você construir, né, e fazer uma venda relacional, o primeiro ponto é esteja preocupado com o seu cliente. A venda vai ser consequência. Quando eu digo esteja preocupado com o seu cliente, não esteja olhando para o seu umbigo, você querendo vender. E sim, queira entender o que essa. Primeiro, entenda o que a empresa precisa.
E aí sim, você vai vender para ela se você tiver a expertise do que ela precisa, certo? E segundo, tenha clareza que aqui entra na venda técnica, né? Tenha muito claro quais são os seus produtos, quais são os serviços que você tem para oferecer para a empresa, quais são as soluções que você tem e o que essas soluções de verdade causam e ajudam a empresa, certo? Por quê? Porque durante esta primeira reunião vai ter um momento de toda a criação de relacionamento, só que você também vai entrar muito com questões técnicas. Questões técnicas é o quê? Né? Em muitos momentos, você já vai dar orientações para a empresa. Em muitos momentos nessa reunião, você vai explicar para a empresa por que isso ocorre. Por que ocorre A ou por que ocorre B? Ela te traz uma queixa, ela te traz uma demanda, é extremamente importante, né? Primeiro, que você entenda o que ela está te falando. Segundo que você possa ajudar ela a entender o que está acontecendo. Porque quando ela começa a entender o que está acontecendo, né, ela entende qual é a solução para isso. E é assim que nós vendemos. Num primeiro momento, quando nós vamos para essa primeira reunião, né, nós estamos fazendo uma venda indireta, certo? Mas o que é uma venda indireta? Você está vendendo sem vender. Você já está vendendo todo o seu projeto, certo? Mas sem estar falando do seu projeto. Essa é a grande diferença, né? Num dia dessa semana eu quero aprofundar isso com vocês, né? Sobre como é que é essa história do vender sem vender. Como é que é essa história de que 80% da venda se fecha nessa primeira reunião sem você apresentar projeto nenhum. Como é que isso acontece? Pela condução que você faz, pelo diagnóstico que você faz, pelas orientações que você dá para a empresa, pelas perguntas que você faz. Hoje, o que a gente vê, né? E é verdade, uma das grandes dificuldades dos coaches é vender, né? Mas é vender porque eles não entendem o processo de vendas. Né? Eles não entendem, a grande maioria dos profissionais não entende que venda é um processo e que passa pela construção da sua autoridade, do relacionamento com a empresa e por toda a sua consistência técnica. Na nossa área, quem não tem consistência técnica não vende, certo? Mas e como? Como que eu tenho consistência técnica? Primeiro, entendendo claramente, sabendo, talvez alguns de vocês digam assim, como assim, Liana? Sabendo, né, qual é o meu produto, quais são os meus serviços. Eu vou dizer para vocês que a minha vivência mostra que a maioria dos coaches tem na cabeça o que eles vendem. Mas quando eles precisam colocar no papel e fazer argumentação em termos de transformações, de resultados do seu trabalho, a grande maioria tem muita dificuldade de fazer isso. E eu já disse isso para vocês, quem me acompanha sabe disso, né? As empresas não compram metodologia. Se você quiser ir para uma reunião com uma empresa e quiser ficar falando de coaching, e quiser ficar falando de ferramentas de coaching, eu te garanto uma coisa, você não vai vender. Porque as empresas não compram ferramentas. As empresas não compram metodologia. Elas compram soluções para os seus problemas. Só que elas só vão comprar soluções para os seus problemas em quem elas confiarem. E por isso que a nossa venda, ela é tanto relacional como técnica. E claro, né, nós não aprendemos isso nas nossas formações de base. E por que nós não aprendemos isso nas nossas formações de base? Por sacanagem? Claro que não. É que o foco das nossas formações são formações técnicas, né? Tem programas que o foco é técnico, é você aprender as técnicas, as metodologias. E tem programas que não, né? Tem programas que têm outros objetivos, como esse, né? De ensinar a vender,
né? Mas entendendo aqui, né? E aqui eu vejo muitas vezes os coaches gastando muito dinheiro à toa, né? Aí eu vou fazer um curso de técnicas de venda. Isso não vai aumentar suas vendas, certo? Porque no nosso caso, né, a nossa venda ela é relacional e técnica. A grande construção é de relacionamento e a nossa grande argumentação ela é técnica, ok? E foi exatamente assim, por perceber, essa é uma grande demanda, é um grande pedido, é o que mais as pessoas me perguntam, né? Tá, mas Liana, e como é que eu conduzo então uma reunião com a empresa? Tá, mas Liana, como é que eu monto uma proposta? Isso é outra coisa, né? A maioria dos coaches, a maioria não, mas muitos coaches me dizem o seguinte: ah, Liana, aqui na minha região tem muito coach, né? Vendendo muito abaixo do valor. Só um pouquinho. Ah, Liana, a empresa está dizendo que a minha proposta está cara. E aqui eu preciso deixar outro ponto extremamente importante que nós vamos aprofundar também numa outra live nesta semana. Se você está sendo comparado por preço, se a empresa está te falando, né, está te comparando no mercado, primeiro, né? E segundo, está dizendo que o seu preço está caro, é porque você não está sabendo fazer propostas diferenciadas. E agora talvez você diga assim, como assim, Liana? Claro, a empresa sempre vai pedir mais de uma proposta. Perfeito. Isso é outra coisa que você tem que ter clareza. A empresa nunca vai pedir proposta só para você, certo? Ela vai te receber como vai receber outros coaches. Ela vai pedir proposta para você, vai abrir a possibilidade de você enviar uma proposta e outros coaches enviarem propostas também, né? Aonde que está aqui o grande X da questão? Se você está sendo comparado por preço, é porque você não sabe fazer diagnóstico e você não sabe elaborar proposta diferenciada. Porque se você sabe elaborar, fazer um diagnóstico que a gente faz na reunião de briefing, certo? Se você não sabe fazer um diagnóstico com muita propriedade, o que vai acontecer? Você não sabe, você não vai conseguir elaborar uma proposta diferenciada. E isso é tão interessante, né? Porque isso é um conhecimento técnico, né? Isso é tão interessante. Há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa, né, com os coaches, né? Eu estava numa semana do coaching, né, de liderança de empresas, e eu fiz uma pesquisa, né, com mais de 800 coaches. E eu perguntei para eles, qual é a sua maior dificuldade? A sua maior dificuldade é na condução da reunião, é no diagnóstico das necessidades, ou é na elaboração de propostas. Mais de 80% responderam que a dificuldade era no diagnóstico e na elaboração das propostas diferenciadas. E aqui eu preciso te dizer uma coisa. Se você está com problema de diagnóstico, é porque você não soube fazer as perguntas certas. Se você está com problema de proposta, é porque você não soube fazer as perguntas certas. Consequentemente, você não consegue fazer um diagnóstico adequado e, como consequência, você não consegue elaborar uma proposta diferenciada. O grande X da questão é aonde tudo começa. É você saber conduzir adequadamente esta reunião com a empresa. Que eu chamo que é a fase da negociação. Não que você já esteja negociando, certo? Mas é aonde você já vai realizar toda a venda, certo? Então, aqui você precisa entender isso, né? Para você fechar um projeto, né? Vender um projeto, a primeira coisa, você precisa saber conduzir a reunião. Você precisa saber que perguntas fazer. Muitos coaches me procuram para mentorias individuais, né? E me dizem assim, Liana, eu fiz uma reunião numa empresa,
né? E agora eu preciso enviar uma proposta, né? E eu quero uma mentoria para você me ajudar na estruturação desta proposta, porque é um cliente muito potencial com grande chance de fechamento. Na maioria das vezes. Na segunda, terceira pergunta que eu faço, o coach já não sabe mais me responder. E aí eu brinco que nós não temos bola de cristal. Se você não souber, se você não fizer as perguntas para a empresa que você precisa fazer, primeiro, você não vai conseguir fazer diagnóstico. Segundo, não tem como elaborar proposta. A chance de não fechamento é muito grande. Por quê? Porque você não está trabalhando em cima de dados, você não está trabalhando em cima de informações fornecidas pela empresa. Você está trabalhando em cima de suposições. E quando nós falamos numa proposta diferenciada, nós estamos falando numa proposta que vai direto no ponto. Mas para a gente ir direto no ponto, nós temos que saber que ponto é esse. E como é que a gente sabe que ponto é esse? Fazendo as perguntas certas na reunião que nós estamos tendo com a empresa. E é exatamente por isso, né, que eu sempre digo que 80% da venda é fechada nesta primeira reunião. E é exatamente para ajudar, né, a maioria dos coaches que tem essa dificuldade e me solicitam muito, é a pergunta que eu mais recebo, né? Hoje nós estamos abrindo as inscrições para um curso e nós estamos com um mega desconto neste momento, é um programa, na verdade, né, de negociação e vendas. Ah, Eliana, eu vou aprender técnicas de venda? Não, porque a nossa venda não é de técnicas de venda. A nossa venda é relacional e técnica. O que você vai aprender neste programa Negociação e Vendas? Você vai aprender a conduzir, primeiro, se preparar para a reunião, para a primeira reunião com a empresa. Segundo, você vai ter um passo a passo de como é que você conduz esta reunião para criar autoridade, conectar com a empresa, gerar um relacionamento de confiança, né? E levantar todas as informações que você precisa para você fazer um diagnóstico, tanto das necessidades quanto do momento de compra. Então, você vai aprender a fazer este diagnóstico e vai aprender a fazer propostas diferenciadas. Então, este é um programa que tem este foco, te ensinar a se preparar para uma reunião, sentar na frente do teu cliente, no frente da empresa, conduzir com muita maestria, com muita segurança, esta primeira reunião. Saber fazer um excelente diagnóstico e elaborar uma proposta extremamente diferenciada e assertiva. E neste momento, esse programa está com uma oferta mega especial, mas muito mega especial, né? Por quê? Porque eu sei que estamos aí quase no final do ano, né? Este ainda é um momento forte de você entrar nas empresas, né? E muitos coaches estão perdendo oportunidades porque não sabem conduzir esta reunião, não sabem fazer diagnóstico, não sabem elaborar propostas diferenciadas. Este é um programa que apenas por pouquíssimos dias está num valor mega especial de apenas 12 vezes de R$ 49,70 ou R$ 497 à vista, certo? Este é um programa com este escopo que eu nunca ofereci neste valor, mas que neste momento eu estou abrindo, porque para mim é muito claro de que se você não souber fazer isto, você pode ter a melhor esteira de serviços. Mas se você não souber construir esse relacionamento e saber fazer uma venda técnica, por melhor que você seja, talvez você não venda, ok? E este programa, neste momento, além deste valor mega especial, né, de apenas R$ 497 à vista, ainda você vai ter, o programa já está todo pronto, todo gravado, né, mas você ainda vai ter uma aula onde eu vou te explicar todo o processo. Vai ser uma aula com o grupo onde eu vou explicar todo o processo, tirar as dúvidas iniciais de vocês. E depois vocês ainda vão ter
uma mentoria técnica comigo em grupo, aonde eu vou apresentar, tirar todas as dúvidas de vocês, agora sim, né? Vocês já estudaram, já viram, já estão colocando em prática, eu vou tirar as dúvidas técnicas de vocês, certo? Então, além de estar, né, este programa Negociação e Vendas, por um valor mega especial, né, que vai encerrar daqui um pouquinho, são pouquíssimos dias, até o dia 3 apenas, vocês ainda têm esses 2 bônus, que são 2 aulas comigo. Uma aula onde eu vou explicar todo o processo de vendas para vocês, toda a condução, eu vou explicar todo o processo, porque venda é um processo. E vocês ainda vão ter uma mentoria técnica comigo em grupo, aonde nós vamos sentar e conversar sobre todas as dúvidas que vocês possam ter. Ok? Então, se você tem interesse, você realmente... Porque isso é interessante também. Por outro lado, a maioria dos coaches reclama, né? Que o problema deles é venda. Mas a maioria deles também, né? Não quer aprender a fazer. Aí eu sinto muito, é impossível, né? Então, você já tem portfólio, você já tem serviços e não está conseguindo vender, talvez agora sim o seu problema seja de vendas. Porque tem coaches que ele não vende porque ele nem tem portfólio. Se não tiver portfólio, se não tiver serviço, não tem o que vender. Não, Liana, eu tenho um monte de conhecimento, eu tenho serviços já estruturados, mas eu não estou conseguindo vender. Então, é bem provável que você não esteja sabendo conduzir as suas reuniões de diagnóstico e a elaboração de propostas diferenciadas. Ok? Combinado? Vamos lá, então. Quem quiser, né, ter acesso a este programa neste momento, com estes 2 super bônus, que é 2 encontros online em grupo comigo, né? E ainda neste valor mega especial, me chama aqui inbox que eu te passo o link, porque esta promoção com este valor e com esses 2 bônus vão ficar ativas por pouquíssimo tempo, ok? Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma pergunta, se vocês fizeram alguma pergunta aqui. Vamos lá. Isso, sem dúvida alguma, né, Diogo? A gente não vende aquilo que a gente não compra. Só que aqui a gente precisa entender uma coisa. Nós, coaches, todos nós, compraríamos coach, né? Por quê? Porque é a formação que a gente tem, é o que a gente ama, é o que a gente acredita, mas entenda que o seu cliente não conhece nada disso e ele não compra coach, certo? Ok. Diogo está dizendo, você está falando de mentoria, né? Business. Não, eu não estou falando de mentoria. Eu estou falando de vocês saberem conduzir um processo de vendas. Eu estou falando para vocês que venda é um processo. E um processo relacional e técnico. Que você precisa saber conduzir uma reunião estratégica de vendas, saber fazer diagnósticos e elaborar uma proposta diferenciada, certo? Não tem nada a ver com mentoria, ok? Certo, meus queridos? Muito bem. Então, durante essa semana, vamos estar conversando amanhã, né? Eu não vou fazer live de manhã, mas hoje é terça, quinta-feira, eu vou estar fazendo mais uma live aqui às 8h30 da manhã, conversando, continuando a nossa conversa sobre vendas, ok? Mas se você quer adiantar, se você já quer começar a estudar, se você quer realmente ter maestria na negociação e na venda, o nosso programa de negociação e vendas está aberto por pouquíssimos dias com este valor mega especial. O link está aqui na bio, né? Aqui no Face vai estar aqui embaixo do vídeo, né? Mas caso você não encontre, pode me chamar em inbox que eu te passo o link, ok? Um grande abraço, um ótimo dia para vocês e continuamos a conversar daqui um pouquinho. Tchau!